Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. O programa Iluminuras de hoje vai falar sobre a participação feminina na literatura. Aqui no Brasil, por exemplo, somos maioria no eleitorado brasileiro. Mas será que no mercado literário estamos em pé de igualdade com os homens? 77% dos livros publicados no Brasil entre 1965 e 2014 foram escritos por homens. É o que revela uma pesquisa da Universidade de Brasília. Dos 40 membros da Academia Brasileira de Letras, apenas 5 são mulheres. E dos 110 escritores indicados ao Prêmio Nobel de Literatura até hoje, somente 13 eram escritoras femininas. Eu converso com a escritora Clara Arregui, que é integrante do Mulherio das Letras, um coletivo de mulheres que se unem para publicar livros, ocupar espaços na literatura. A gente unida, a gente em movimento e a gente em ação, a gente se descobre empoderada. Isso é o primeiro passo que a gente precisa. Também recebo a professora de Literatura de Línguas Inglesas da UNB, Cíntia Schwantz. Ela coordenou um trabalho de pesquisa que revela a falta de visibilidade da mulher no mercado literário. 72% dos autores são homens, apenas 32% das personagens são mulheres. O programa começa com a escritora Clara Arregui, que é integrante do movimento Mulherio das Letras. Clara, obrigada pela participação conosco. Eu que agradeço. Bom, o movimento Mulherio das Letras, como é que funciona essa união de mulheres em prol de quê? Mulherio das Letras surgiu de uma demanda de toda a mulherada envolvida nessa cadeia de produção do livro. São escritoras, editoras, revisoras, ilustradoras, contadoras de histórias, bibliotecárias, livreiras, etc., 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 que, inspiradas pela escritora Maria Valéria Rezende, buscavam uma solução conjunta para essa falta de visibilidade do trabalho das mulheres no mundo da literatura. Você veio com uma camisa muito bonita do Mulherio das Letras, né? Isso. Você está sentada, não dá para ver muito bem, mas está escrito ali Mulherio. É Mulherio das Letras DF, tem essa camiseta com uma arte da Débora Dornelas, que Temos acaba aqui a capa do Isso, livro, né? Isso. E a Débora Dornelas, que fez essa arte especialmente para o Mulherio DF, acaba de vencer o prêmio Casa das Américas, que foi vencido no ano anterior pela Maria Valéria Rezende. Muito bom. Quer dizer, o grupo tem 2 anos e já tem mais de 5.000 integrantes. Como eu falei há pouco, fora do Brasil também. Isso. Tudo começou na Flip de Paraty em 2017, quando uma porção de mulheres começaram a conversar sobre isso, sobre essa falta de espaços, sobre os problemas comuns que a gente tinha. E em torno da Maria Valéria Rezende criou-se um grupo de Facebook no qual foram se inscrevendo as mulheres e acabou que foi juntando gente. Naquele mesmo ano foi feito o primeiro encontro nacional em João Pessoa e no ano seguinte, que foi 2018, já tivemos o segundo encontro nacional em Guarujá. E esse ano já está marcado o terceiro encontro nacional, que vai ser em Natal. A gente está aí nessa conversa que, sim, vivemos crise, o mundo literário tem crise, mas temos soluções. Então, vamos trabalhar positivamente, construindo essas soluções. E quais são os resultados já, a partir da união dessas mulheres? A primeira coisa que a gente observa é uma elevação na autoestima da gente. Primeiro que tudo, a gente unida, a gente em movimento e a gente em ação, a gente se descobre empoderada. Isso é o primeiro passo que a gente precisa. Mas tem coisas muito visíveis também. Por exemplo, já na Flip do ano seguinte, as mulheres tiveram muito mais presença como convidadas, como tema, que foi Hilda Hilst, como presença nas mesas, presença entre os holofotes, que sempre são tão mais voltados para os homens, né? Clara, você é autora de mais de 20 livros, né? Sim. 3 deles aqui na mesa, mas são muitas obras. Como é que você conseguiu driblar essa falta de visibilidade, essa falta de espaço, de oportunidades para lançar os livros? Olha, a gente tem um mercado muito difícil, um mercado que não é difícil só para as mulheres, ele é difícil para os escritores brasileiros e para os escritores que não sejam grandes celebridades ou grandes nomes, né? Então, desde há muitos anos que eu venho
buscando a publicação eu mesma dos livros. Todos aqueles livros que eu não conseguia publicar por editoras, eu buscava publicar eu mesma. Então, acabei criando uma editora que publica minhas obras e publica também obras de outros autores. Chama-se Outubro Edições, né? Não desistir de estar no mercado formal, não é isso. Mas é só que a gente não pode ficar esperando eternamente que alguém te descubra. Existe essa discussão, inclusive no mulherio, não publicar-se, publicar-se. O que eu vejo diante de tanta crise é que à medida que a gente cava os próprios espaços, a gente avança, a gente não se engaveta, a gente consegue formar um público leitor que acaba sendo fiel a você. Eu vendo meus livros pelas redes sociais, eu promovo muitos eventos, faço palestras em escolas, faço parte de um outro grupo que chama Casa de Autores, que tem esse foco de ir às escolas, de divulgar o livro, a leitura, o autor. É dessa maneira que a gente vai cavando espaços e construindo um caminho que possa nos dar visibilidade para que a gente possa ser lido, que é o que a gente quer, né? A ideia é essa. Não vamos ficar chorando, não vamos ficar pedindo, nós vamos protagonizar eventos, nós nos divulgamos, nós organizamos livros, eventos, encontros. Por exemplo, no Mulherio das Letras já houve várias coletâneas organizadas, uma delas de poesia em homenagem a Marielle. Eu organizei, eu queria até mostrar esse livro aqui. Isso é uma coletânea também que reúne 16 escritoras de Brasília, refletindo sobre o fazer feminino na literatura. Uhum. Então tem prosa e verso, tem artigos, tem poemas, tem... a mulherada aqui de Brasília, a gente conseguiu organizar, saiu pela minha editora, não é à toa que a arte da Débora Dornelas está aqui presente. Então, assim, é uma maneira da gente concretizar nossas reflexões, nossas propostas, né, nossas dúvidas, indagações, está tudo aqui. Clara, o mercado, na sua avaliação, ele é segmentado? Literatura para homens, mulheres, e mulheres não podem escrever sobre determinados assuntos? Ou você é um exemplo claríssimo, né, de que você foi na contramão. Conta pra gente. A Clara tem um livro, um romance, que fala sobre o futebol. Exatamente. O meu romance de estreia, que eu lancei em 2005, meu primeiro romance a ser lançado, chama Segunda Divisão, e é um romance sobre futebol. É ambientado no mundo do futebol. Ele hoje está até esgotado, ele foi muito bem recebido. É claro que um ou outro falava assim, mas mulher não entende de futebol. Não é o meu caso. Tem isso. No mercado existe, tem né? isso. Mulher não escreve isso, não pode aquilo. Eu tive uma resenha do livro de um cara falando, não, essa mulher não entende nada de futebol. Mas foi um. A maioria, assim, inclusive cronistas esportivos muito conhecidos, muito respeitados, elogiaram o meu livro. Tostão. O Tostão fez a orelha do livro, o Tostão da seleção de 1970. Jogador. Eu fui a programas assim do Armando Nogueira, eu fui elogiada pelo Juca Kfouri, eu fui elogiada assim, graças a Deus foi bem recebido. E pelo mundo do esporte também. Né? Jogadores de futebol que leram meu livro falaram, nossa, mas você entrou na nossa alma. Então, assim, eu acho que, claro, existe alguma resistência no mercado a determinados temas, mas eu não acho que exista literatura para homens ou para mulheres, né? Eu acho que são preconceitos, existem, mas não acho que seja a tônica, não. O machismo, por exemplo, na literatura, a falta de visibilidade de espaço, pode estar ligado também a essa questão da educação na base, né? É preciso isso tanto na escola quanto na própria literatura. As personagens femininas, o protagonismo feminino, quase todos os livros para crianças que a gente lê são protagonizados por homens, né? Então, é um esforço que a gente tem também de mostrar personagens femininas que não sejam só as princesas, as menininhas, mas que sejam também heroínas, que sejam pessoas de ação, pessoas de inteligência, né? Que somos nós. Agora, viver de vender livro no Brasil, se dedicar só a isso, infelizmente é muito complicado, né? Eu fui jornalista durante 30 anos, então consegui me aposentar como jornalista e poder me dedicar aos livros.
né? O trabalho que eu faço com a minha editora, ajudando a realizar sonhos de outros autores que têm uma situação muito parecida com a minha, me ajudam. Tudo que eu ganho com a editora, eu invisto no meu trabalho autoral. Então, eu tenho, por exemplo, os dois mais recentes lançamentos, eu gostaria até de falar deles. Claro, o infantil aqui, A Partida da Sorte. Isso, A Partida da Sorte, que acabou de ser lançado agora em fevereiro, é um livro para crianças sobre cavalos. Então, esse livro está muito bonito. E agora, o outro, que é o romance, que é o romance mais recente que eu lancei, que aí sim é só mulher. Chama-se Estrelas de Pés no Chão. É um romance que homenageia as antepassadas, as avós. A estrutura desse romance é uma ciranda de mulheres em que cada uma conta a história das suas avós. Então, bacana. As personagens, as protagonistas são todas mulheres. São 8 mulheres na ciranda, mais a mestra, e suas avós, bisavós, netas, bisnetas, mães, filhas. Mais uma vez, as mulheres sendo homenageadas aqui, né? Sempre na união da turma. Sozinha não. Ninguém é nada, nós não somos ninguém. Nós temos que estar unidas. Isso a gente falou muito nos encontros do Mulherio que a gente já teve, que a solução está aqui, a solução somos nós. E é um movimento, o Mulherio, só voltando a ele, é um movimento horizontal. Não temos uma mestra, nós não temos uma gurua, nós não temos uma chefia. O saber é de todas nós. Todas nós trazemos as nossas experiências, as nossas realizações, os nossos desafios, e é na união dessas diferenças, dessa multiplicidade que a gente está andando para frente. Em vez da gente ficar chorando, a gente não cabe na academia, a gente não cabe no Nobel, a gente cabe em nós, né? Façamos nossos concursos, façamos nossas academias, façamos nossos eventos, levemos o nosso trabalho e mostremos que nós temos a qualidade. A qualidade não está no homem, não está na mulher, a qualidade está na boa literatura. Ok, Clara, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Rafaela. É sempre um prazer estar aqui no Iluminuras. E o programa agora faz uma breve pausa. Daqui a pouco eu volto a conversar sobre mulheres e literatura com a professora de Teoria Literária da Universidade de Brasília, Cíntia Schwantz. Até já. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Momento de reflexão, de luta por direitos, conquistas, espaço. O programa Iluminuras de hoje é sobre a participação das mulheres na literatura, a desigualdade de gênero, que infelizmente é uma realidade também na literatura brasileira, no cenário internacional, no mundo todo, né, professora? Em primeiro lugar, muito obrigada pela sua participação. Minha convidada no segundo bloco é Cíntia Schwantz, que é professora de Literaturas de Língua Inglesa da Universidade de Brasília. Obrigada pela presença. Muito obrigada pelo convite. É uma realidade no Brasil, no mundo. Devagarzinho a gente tem conseguido ocupar espaços, mas na literatura andamos a passos lentos, é isso? Ainda porque, historicamente, as mulheres entraram, na verdade, no mundo da escrita recentemente. Nós vamos, de fato, começar a ter um número, um peso de mulheres escritoras somente no século XVIII, que em termos históricos é ontem. E o próprio acesso à educação para as mulheres, ele também demorou muito para chegar. Porque, pelo menos a educação formal, né? A escolaridade. E mesmo quando você lê, por exemplo, os romances da Jane Austen, ela fala muito sobre a educação que as moças recebiam no século XVIII. E o que uma moça deveria aprender na escola? Geografia, porque fazia parte da arte da conversação. Piano, francês, é claro, porque é chique. Francês sempre foi chique. Né? Etiqueta e moda.
Matemática não, língua inglesa não, química não, física não, porque todas essas disciplinas difíceis, latim que se ensinava na escola, de modo algum, porque todas essas disciplinas difíceis iriam sobrecarregar o frágil sistema nervoso das mulheres. Então, tem muito essa ideia de que as mulheres são mais frágeis do que os homens. Elas são desrecomendadas porque elas teriam consequências nefastas na fertilidade e na saúde mental das mulheres. Então, se as mulheres não podiam aprender as regras da língua e tinham pouco acesso à literatura, elas não tinham como escrever, porque não tinham alimento para a escritura. Porque esse é um truísmo que se conhece em literatura. Textos nascem de outros textos. Então, você escreve dentro de um repertório que você adquiriu lendo. Há uma questão estrutural que precisa ser revista. Com certeza. Hoje em dia, você pode ver, hoje em dia as mulheres têm acesso irrestrito à escola. Mas os antigos preconceitos sobrevivem. Um dado que é impressionante e é um dado a nível mundial, entre as pessoas atuando na área de física, tanto na docência quanto na pesquisa, 10% são mulheres. Quer dizer, só 10% das mulheres são competentes para tal? A ideia mais ou menos é essa, né? A ideia de que não, física não é coisa de mulher. Na literatura a gente observa isso também, né? Um segmento. Se espera que um nome de mulher como autora na capa de um livro vá atrair um público feminino. Então se espera que essa mulher escreva sobre temas de mulheres. Não se espera que ela escreva sobre política, sobre situação mundial, sobre nem mesmo ecologia, que é um assunto, né, mais ligado ao feminino, ao eterno feminino, à mãe terra, etc. Mas a ecologia tem uma pauta política muito forte, então não se espera que as mulheres escrevam sobre isso. Professora, a senhora integra um grupo da Universidade de Brasília. Sim. Esse grupo é chamado Grupo de Pesquisa e Estudo de Literatura Contemporânea Brasileira, da UNB. O grupo desenvolveu uma análise que chama a atenção, são dados tristes que apontam uma triste realidade. 77% dos livros publicados de 1965 até 2004, 77% eram de autoria masculina. Um trabalho muito robusto de pesquisa com várias editoras. Como é que foi feito a realização desse trabalho? Foi um trabalho de grupo, porque realmente ele é um trabalho de grande fôlego, não está encerrado, tá? A coordenadora, que é a professora Regina Dal Castanhe, fez um recorte, porque seria impossível a gente trabalhar com todas as editoras. Então, o recorte contemplou 4 grandes editoras. Na primeira fase, que é de 1965, a pesquisa começa em 1965, que é quando se considera que iniciou a contemporaneidade, que também no Brasil é uma data muito importante, porque é o primeiro ano depois do golpe militar. Nós temos 3 livros aqui, 2 iguais, Azul Corvo e Coisas que os Homens Não Entendem. Foram livros usados na pesquisa também, no trabalho de vocês. Eles entram na pesquisa de 2 maneiras. Eles entram como dado, porque são livros que foram publicados, escritos por mulheres, com nome de mulher na capa, tá? Por grandes editoras, respectivamente a Record, a Rocco e a Companhia das Letras. Tá? As 2 outras editoras são do primeiro período da pesquisa, que são a Civilização Brasileira e a José Olímpio, que a José Olímpio já fechou, né? Enfim. Mas são... E a Companhia das Letras não faz parte da primeira etapa da pesquisa, porque é uma editora mais recente. Mas, enfim, foi feito um trabalho de análise sobre os romances. Então, eles não entram só como dado na estatística, eles entram como texto também. No período de 1990 a 2004, 72% dos autores são homens, apenas 32% das personagens são mulheres, apenas 13,8% são protagonistas e 16,2% são narradoras.
até compreensivelmente, mas autores homens não trabalham com protagonistas femininas nem com narradoras femininas, tá? E não necessariamente as mulheres vão trabalhar com protagonistas femininas e narradoras femininas. Ela não se enxerga como empoderada para ocupar esse espaço de protagonismo? Em parte é isso, mas em parte também nós nos acostumamos, nós fomos educados, homens e mulheres, para acreditar que o neutro, o genérico humano é masculino e o feminino é particular. Então, se você não quer fazer chick lit, se você não quer falar do particular, se você não quer falar de moda, você vai usar um protagonista masculino. Se você quer falar de coisas importantes, você vai usar um protagonista masculino. Tá? Protagonista feminina é para Jane Austen, que escrevia romances para mocinhas lerem. Bom, vamos falar de um caso muito emblemático em relação à autora do livro do Harry Potter, a saga, né, do bruxinho mais famoso aí do mundo. Conta pra gente, essa autora é uma mulher, por que das iniciais na capa do livro? O que o departamento de marketing da editora disse é que um livro com nome de mulher na capa não venderia, mesmo sendo literatura infantil. Na época foi claro, essa informação ela foi tratada de uma forma bem clara desse jeito, olha, isso não vende, então vamos mudar. Para a autora, sim. A editora, e ela apresentou o manuscrito dela, o original dela, a várias editoras. Então, a primeira editora que finalmente aceitou, colocou como condição que o nome dela não aparecessem só as iniciais. E ela aceitou porque, bom, ela estava divorciada, com um filho pequeno, morando na casa da irmã, ela estava numa situação econômica muito precária mesmo, e ela precisava do direito autoral. Né? Eu fico imaginando o que os departamentos de edição das editoras que recusaram o Harry Potter estão pensando hoje. O problema é estrutural, como já adiantamos. E-books, literatura independente pode ser um caminho? Pode ser um caminho, e uma outra coisa que é bem interessante que está acontecendo são as chamadas editoras de nicho. Por exemplo, a Nandayala só publica autores negros, a Metanoia só publica autores gays. Então, assim, esses autores que não conseguem se colocar no mercado, esses autores para quem o mercado vira as costas, porque esse é um outro dado interessante, não apenas que mais de 70% dos autores são homens, 93% dos autores publicados, homens ou mulheres, são brancos. No país de maior população negra fora da África, 93% dos escritores são brancos. Tá? Então, os autores que não encontram colocação no mercado, eles vão para as editoras de nicho. Tem o problema de você construir um nicho, de fato, um gueto, tá? Mas pelo menos você está construindo um espaço que pode vir a extrapolar os limites do gueto, que é o caso da Conceição Evaristo. Temos duas obras aqui da Conceição Evaristo que quase entrou na Academia Brasileira de Letras. Eu assinei o abaixo-assinado. No ano passado não deu certo. Até foi uma situação polêmica, né? Uma mulher negra. Uma mulher negra, uma excelente escritora. Esse é um dado interessante também sobre os escritores, tanto homens quanto mulheres, é que eles normalmente têm algum tipo de formação na área da letras, ou do jornalismo, ou da comunicação. Temos aqui também uma outra obra, Gênero e Loucura na Literatura. Sim. De sua autoria, também. Professora. Né? Fala um pouquinho também sobre tudo isso que a gente está conversando aqui. Com certeza. Participação da mulher na literatura, essa ocupação de espaço, visibilidade, né? Fala principalmente sobre essa questão de... culturalmente, as mulheres são consideradas mais frágeis. Né? Existe um motivo para isso, e o motivo se encontra exatamente em
dourar a pílula no momento de negar às mulheres acesso a algumas áreas e a algumas atividades. Então, não, mulheres não podem jogar futebol porque mulheres são frágeis. Essa alegada fragilidade feminina, ela vai se refletir de várias maneiras e uma delas é no enlouquecimento. Se você for ver, por exemplo, um dos dados da pesquisa é que os autores homens, eles vão utilizar muito mais personagens femininas doentes ou loucas ou dependentes químicas do que as autoras mulheres. Até por vivência própria, elas percebem que não, na verdade as mulheres não são loucas porque têm um útero. Né? Então, não necessariamente se você é mulher você vai enlouquecer. Professora Cíntia Schwantz, muito obrigada pela participação conosco no programa. Eu que agradeço o convite. E antes do programa terminar, você acompanha agora o quadro Minuto Literário, com o nosso consultor literário, Paulo Paniaggo. A representatividade das mulheres na literatura sempre esbarrou na circunstância de que os homens não deixavam muito espaço. Mas se a gente olhar lá atrás, vamos ver uma poeta como Safo, escrevendo entre os séculos VII e VI a.C. Dando um salto histórico, a gente chega a Mary Wollstonecraft, no século XVIII, produzindo um tratado de defesa das mulheres. E no século seguinte, a gente pode olhar para as irmãs Brontë, para Jane Austen, para Emily Dickinson, produzindo uma poesia muito consistente nos Estados Unidos. Né? E no Brasil, claro, nós temos a abertura do campo aí, feito por escritoras muito eminentes, como a Clarice Lispector, a Raquel de Queiroz. Eu gosto de olhar também para as contemporâneas, que estão cada vez mais recebendo prêmios e reconhecimento. É o caso da Marília Garcia, que ganhou o Prêmio Oceanos ano passado. É o caso de Natália Polesso, que ganhou o Prêmio de Contos Jabuti. É o caso da Carol Ben-Simon, que ganhou ano passado com Romance. E eu gosto muito de uma poeta mineira chamada Ana Martins Marques, que tem produzido uma obra muito sólida e muito interessante. Ainda não chegamos lá, mas o fato é que as mulheres estão a caminho e são muito bem-vindas, claro. Obrigada, Paulo. É isso aí, que as mulheres continuem ocupando cada vez mais espaço na literatura, na música, na arte, no cinema, na medicina, onde ela quiser. Parabéns a todas nós mulheres do Brasil, do mundo. Obrigada pela sua companhia. O programa Iluminuras de hoje chega ao fim, mas você pode rever esta ou outras edições pela internet. É só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.